Fala pessoal, boa tarde, Levítico capítulo 7, hoje é o seguinte, se você gosta daquela carne, aquela gordurinha cheia de sangue, olha só a epígrafe, ó, Deus proíbe comer gordura e sangue, mas fica tranquilo que isso aqui foi lá atrás, para aquele povo, naquela época, com um significado importantíssimo, mas para nós hoje, será que estamos em pecado? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Porque até o final desse vídeo aqui eu vou te dar uma direção, né? Mas lembra que a palavra de Deus ela é a principal direção para você. E que se você tem alguma coisa na cabeça sobre isso, sobre comer gordura, comer sangue, comer isso, comer aquilo, fazer, primeiro busca orientação na palavra do Senhor, pede orientação a Ele através da oração e você vai entender, tá bom? Tem coisas que já passaram, tem coisas que às vezes fica aquela, será assim ou não? Mas tudo, absolutamente tudo, o Espírito Santo, ele nos guia, ele interpreta para nós e coloca no nosso coração. Basta ouvi-lo, basta realmente sentir a presença dele, que ele vai nos guiar aí, tá bom? Então vamos falar sobre esse assunto delicado aqui, mas é claro que o capítulo 7 trata de outras coisas também. É um capítulo extenso, tem 38 versículos, mas a gente vai aos poucos aí para a gente aprender. Bom, do versículo 1 ao 10, a lei da expiação da culpa. O que é isso? A pessoa ia lá, cometia um pecado que prejudicava o seu irmão, o seu próximo. E agora o que eu faço? Primeiro eu vou me reconciliar com o meu Deus através de um sacrifício, né? Porque eu acabo ferindo o princípio do meu Senhor. Mas eu também tenho que restituir aquela pessoa que acabou sendo prejudicada por mim. Então isso é um ensinamento para você. Resolva as coisas pendentes aí. Se você criou alguma situação aí desagradável por palavras, atitudes, qualquer coisa que você realizou e feriu o seu irmão, o seu próximo, sua família, não sei que aconteceu aí, você vai ter que resolver. Não tem como você jogar a culpa para outro ou você falar assim, com o tempo passa. Não, isso não existe, tá? Você tem que resolver. Seja com seu marido, esposa, filhos, quem for. Resolva. Primeiro através da oração com o Senhor, porque você vai precisar de orientação sim. E depois restituindo aí com a pessoa, conversando com ela, falando com ela. Ah, mas essa pessoa é muito difícil. Ah, mas eu sou muito difícil. Nós dois somos muito difíceis. Se vira porque tem que resolver. Isso aqui é importantíssimo, tá? Deus ele pede sempre uma solução. Porque não tem como coisas ficarem pendentes, tá? Isso aqui é muito importante. Se Deus fosse catalogar tudo que ficasse pendente na nossa vida, meu Deus do céu, é complicado. Por isso que a gente pede misericórdia. Porque Deus sabe tintim por tintim da minha vida, da sua vida, detalhe por detalhe. Então, ele pede reconciliação. Ele pede que a gente se importe, em primeiro lugar, com o relacionamento com Ele e também com o nosso próximo. Que isso aqui é Bíblia pura, tá? Não sou eu falando, isso aqui é para você realmente aplicar. E você vai ver que depois que você solucionar, vai dar uma paz que você nem imagina. Às vezes na nossa cabeça a gente fica criando situação, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Essa pessoa não vai me entender. E aí você já cria todo um cenário na sua cabeça que não vai dar certo, mas que na verdade era só você ir lá conversar que solucionou. Então, resolva. Esse que é o foco aqui, tá bom? Do versículo 11 ao versículo 21, lei do sacrifício da paz. Então aqui o sacerdote, né, pegaria os pães, os bolos, né, e ele faria ali todo o ritual do sacrifício que era em comunhão com a pessoa que estava ofertando, porque isso aqui é uma oferta voluntária, tá bom? Então a gente já conversou sobre isso lá atrás, mas aqui é na visão do sacerdote. Mas eu quero focar com você no versículo 21, olha só o que está escrito, ó. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, gado imundo, ou qualquer abominação imunda, essa palavra, essa expressão estranha, né? Abominação imunda, olha só, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, né? Aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Isso aqui é muito sério, era uma consequência grave, mas é interessante, o que isso se aplica na minha vida e na sua vida hoje? Que eu e você devemos não tocar em nada imundo, não ouvir nada imundo, não assistir nada imundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse mundo aqui, ele tem muita coisa imunda, né? Infelizmente, o diabo e seus demônios estão por aí tentando, colocando tanta besteira, tanta coisa
que você sabe, né? Quantas músicas vulgares nós temos hoje e crianças, adolescentes, jovens cantando, dançando como se fosse a coisa mais linda do mundo. Pessoal, toma cuidado com o que você está ouvindo aí na sua casa, com o que você está assistindo. Nem todo desenho infantil é lindo, maravilhoso, esplêndido, né? Borboletinhas, não, nada disso. Olha o que seu filho está assistindo, né? Toma cuidado com o que é apresentado nos filmes, apresentado nas séries. Toma muito cuidado com isso. Quando a gente vai tendo mais uma maturidade espiritual, a gente vai visualizando algumas coisas, né? Na minha infância, eu assisti muitos desenhos, muitos filmes, mas só depois de muitos anos de maturidade espiritual que a gente vai adquirindo com a palavra de Deus, com o próprio Senhor agindo, a gente consegue visualizar algumas coisas. É claro que tem muita coisa que você vai falar assim, não, realmente não tem nada a ver, tal, né? A gente pode assistir isso, pode ver aquilo, tal, mas tem muita coisa que tem uma mensagem por trás, uma ideia por trás, uma situação que foge totalmente do princípio bíblico. Então está na hora de você começar a ver o que você está ouvindo, vendo e assistindo. Isso aqui é fundamental. Essa é a ligação que eu faço desse versículo 21 aqui, tá bom? Coisas imundas, o mundo tem mesmo, né? Tem muita coisa. Mas Jesus é aquele que nos apresentou o melhor estilo de vida e nos deixou o melhor amigo que nós poderíamos ter, o Espírito Santo, que é aquele que vai falar assim, não assista, assista, não faça, faça, não veja, veja. Ele vai nos guiar, vai nos orientar de várias e várias formas. A única forma da gente ouvi-lo, entendê-lo e crer nele é através da palavra de Deus. Então, ore ao Senhor, medite nessa palavra que aos pouquinhos ele vai falando com você. Ele vai limpando você. O poder do Espírito Santo é fortíssimo. Por quê? Porque ele sempre vai ligar com o nosso Senhor Jesus. O sacrifício maior e máximo que nós poderíamos ter no nosso lugar, né? Então nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias por esse sacrifício aqui, né? E eu já quero até convidar você a ler Hebreus capítulo 9, né? Se você puder depois, você vai ver que tem uma ligação aqui com o livro de Levítico, com a questão do sacrifício e tudo mais, tá bom? Então depois você abre sua Bíblia e leia Hebreus capítulo 9, você vai achar lá, tá bom? Agora vamos falar sobre a gordura. E agora? Eu vou poder comer aquele pedacinho de picanha, aquela gordura com o sangue? Ai, meu Deus do céu. Bom, eu não gosto. Eu já digo pra você que carne mal passada pra mim não desce, tá? Mas não desce mesmo. Eu gosto de ao ponto pra bem passada, né? Às vezes a gente vai nos restaurantes, né, nas hamburguerias, às vezes o pessoal olha meio até torto, falando, carne bem passada, poxa vida. Né? Mas realmente eu não gosto de carne mal passada, eu nunca gostei. E era questão de gosto mesmo, antes de aprender esse detalhe aqui. Mas vamos entender por que Deus proibiu comer a gordura e o sangue. Porque a gordura, lá naquela época, simbolizava a melhor parte para o Senhor. Então, o que a gente aplica a isso? Se a gordura, naquela época, já se referia à melhor parte para o Senhor, a melhor parte é dele. A gente não mexe nisso. E agora? Nós hoje trabalhando, nós hoje vivendo, nós temos o que temos, as roupas, as comidas, a geladeira, a casa que nós moramos. Qual que é o melhor que nós podemos oferecer ao nosso Deus, né? Então isso é uma coisa para você pensar. Às vezes você é aquele que fica irritado e bravo quando fala-se de dízimos, de ofertas, diz daquilo, não sei o quê. Mas e você tem oferecido o que para o Senhor? O que você tem oferecido para Ele? Já digo em primeiro lugar, você tem que oferecer sua própria vida. Todos os dias, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer ao Senhor pela vida que Ele te deu. Você só está me assistindo aqui agora porque Ele permitiu o seu nascimento, Ele te criou, te formou para você entendê-lo, segui-lo e adorá-lo. Então você tem que oferecer a sua vida em primeiro lugar. Então a gordura era do Senhor. E o sangue significava o quê? Que representava a vida, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que acontece? O sangue era importantíssimo para isso, representava a vida. Só Deus dá a vida e tira a vida. Então isso aqui é muito interessante para você também entender, tá? Mas e agora? Nos dias atuais, eu posso comer ou não posso comer essa carninha aí? Pessoal, o sacrifício máximo do Senhor Jesus, ele foi feito por amor a mim e a você. E agora tudo isso aqui que simbolizava ele
foi consumado. Então não tem mais aquele mesmo significado dessa época aqui, porque Jesus consumou tudo. E nele temos paz, nós temos amor, nós temos a salvação dele. Então busque a ele de todo o seu coração que você vai entender isso, tá bom? Não tem problema comer essa carninha mal passada que você gosta aí, não tem problema. O problema é você negligenciar o sacrifício de Jesus por você. Esse é o problema, tá bom? E tem outras partes aqui que o capítulo 7 fala, mas eu vou deixar você estudar aí, tá bom? E nos vemos no capítulo 8. Um grande abraço, Deus abençoe.